Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui o pastor Henrique para falarmos sobre a palavra de Deus, mas antes, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com os obreiros e vamos juntos aprendendo mais sobre a palavra do Senhor, tá certo? Deixa seu like aí e se inscreva em nosso canal. Um dia desses recebemos aqui na rádio uma irmã falando sobre o marido. Ela disse que ele é uma bênção, faz a obra do Senhor e ora pelos irmãos, ora pelas pessoas, ministra, mas em casa ele não é esta pessoa essa bênção que ele é para os de fora, né? Para os de fora ele é uma bênção, ministra, prega, ensina, ora, intercede, mas esta bênção ele não é em casa. Então eu quero meditar com você a respeito disso. Veja o que diz Paulo quando escreve 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Observe, ele falando sobre o obreiro, sobre aquele que quer fazer a obra do Senhor, aquele que quer pastorear. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha só que interessante estes dois versículos. Aqui ele fala que devemos governar a nossa casa, a nossa família, antes de cuidarmos, antes de querermos ou de nos dedicarmos a cuidado da casa de Deus, a pastorear, ao interceder, orar, ministrar para os de fora, devemos fazer isso em primeiro lugar em nossa vida. Eu costumo dizer que primeiro devemos ministrar sobre nós mesmos. Como eu ministro sobre a minha vida? Como eu ministro sobre, vamos dizer, né? Dessa forma, como eu ministro sobre mim mesmo? Como é que eu faço isso? Aqui, Salmo 119, eu gosto muito deste versículo. Salmo 119, versículo 11, ele diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, eu ministro sobre a minha vida aplicando a palavra de Deus, pondo a palavra de Deus em prática. Veja só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 20, versículo 25, né? Versículo 25. Na verdade, vamos ler aqui o versículo 23 em diante. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e imediatamente se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado em tudo naquilo que fizer. Será bem-aventurado naquilo que fizer. Olha só que interessante. Então, nós ministramos sobre nós mesmos aplicando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, guardando esta palavra em nosso coração e a colocando em prática. Eu tenho aqui uma ministração no canal onde eu falo, devemos ouvir e dar ouvidos à palavra do Senhor. Vou deixar até o link aí na descrição para você assistir e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado.
Então eu devo ministrar sobre a minha vida em primeiro lugar, pondo a palavra de Deus em prática. Porque algo que nós devemos entender é o seguinte: a cada segundo nós devemos crescer em Cristo Jesus, ou seja, nos tornar pessoas melhores. A cada segundo devemos permitir que Cristo nos transforme, nos faça pessoas melhores. Não é a cada mês, ou a cada ano, ou a cada 2 ou 3 anos, mas a cada segundo. E entendermos que governar a nossa casa, cuidar da nossa família, não é nos tornarmos ditadores, fazermos da nossa casa aquilo que queremos. Até porque nós podemos ser, eu como homem, posso ser o cabeça da minha esposa, mas sobre mim está Jesus, sobre a igreja está Jesus, ele é o cabeça de toda a igreja. Observe que diz Efésios 4,15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, nós vamos governar a nossa casa, né, de acordo com o que aprendemos diante do Senhor. Vamos cuidar da nossa casa de acordo com o que aprendemos na palavra de Deus. Não é como eu quero ou como eu acho, mas é como eu aprendo diante de Deus. E Deus não é carrasco. Deus não maltrata. Pelo contrário, Deus deu seu Filho único. Jesus deu a sua vida para que pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo esta palavra, sendo ministrados com esta palavra. Então, tudo que Cristo quer, tudo que Jesus quer, que sejamos salvos, que sejamos amados. Então, governar a nossa casa, a nossa família, é governar com amor. Governar com a palavra de Deus. Não com a maldade que existe em nós, mas com amor, com a graça que recebemos diante de Jesus. É interessante que o marido, o pai, ele deve ter os frutos do Espírito Santo. O pai deve ter os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Ou seja, observe isso daqui, ó. Preste atenção nisso daqui. O marido que tem o Espírito Santo, o pai que tem o Espírito Santo, a esposa que tem o Espírito Santo, o filho que tem o Espírito Santo, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele é paciente, ele é amável, ou seja, ele tem amabilidade, ele tem bondade, ele tem fidelidade. Até na hora de corrigir os filhos, por exemplo, ele tem bondade. Até na hora de discordar da esposa em alguns pontos, ele tem bondade. A esposa, na hora de discordar do marido em alguns pontos, ela tem bondade, ela tem paciência. Aí continua: mansidão e domínio próprio. Então, meu irmão, você homem, isso daqui é mais focado para o homem que quer fazer a obra de Deus, que quer ministrar no altar, orar pelas pessoas, aconselhar as pessoas. Faça o seguinte: antes de subir no altar para ministrar, aplique a palavra de Deus em sua vida, permita ser ministrado pela palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em prática e ministre na sala de sua casa. Ministre para a sua esposa, para os seus filhos.
Eu fico triste ao ver tantas esposas carregando a sua família espiritualmente, né? Sendo que o papel de cuidar da família espiritualmente é do marido. O papel de cuidar da minha casa espiritualmente é meu. Eu devo ministrar sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Então, antes de querer orar pelas pessoas, ore pela sua esposa. Ore pelos seus filhos. Antes de dar bons conselhos no gabinete ou na igreja, dê bons conselhos. Ouça os bons conselhos de Deus para a sua própria vida e dê bons conselhos para os seus filhos. Os ensine com a palavra de Deus. Eduque os seus filhos com a palavra de Deus. Eu gosto muito de Deuteronômio. Eu gosto muito de Deuteronômio. Deixa eu lembrar aqui se é capítulo 6. Isso. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Meu amigo, você irmão, você obreiro, antes de querer pregar para multidões, para centenas de irmãos, ministre para a sua família. Ou posso até dizer da seguinte forma, ainda melhor, seja ministrado por Deus junto com toda a sua família. Seja ministrado por Deus junto com toda a sua família. É muito importante que tenhamos isso em mente. Que o culto, ele não começa na igreja e termina em casa. Pelo contrário, ele começa em sua casa. Quando você acorda pela manhã, o culto começou, a sua vida deve ser um culto. Continua na igreja e termina em sua casa. Quando você deita, fecha os olhos e dorme. O culto terminou. E começa novamente no próximo dia, quando você acorda. E tenha sempre em mente, você é o cabeça da esposa, mas Cristo é o seu cabeça. Cristo é meu cabeça. O Cristo é a cabeça de toda igreja. Vamos ler com esse entendimento Efésios 5, 23 em diante. Vamos ler do 23 ao 25. Efésios, capítulo 5, do versículo 23 ao 25. Portanto, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, ou sejam, em tudo, a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem muitos maridos se entregando por completo à obra de Deus. Isso é bom nós nos dedicarmos à obra do Senhor. Mas tem muitos homens se entregando pela igreja, ministrando na igreja e se dedicando por completo. E esquece que, em primeiro lugar, essa dedicação deve ser para a sua casa, para a sua família. Guarde esta palavra em seu coração e passe a vivê-la
por completo. Se dedique completamente à sua casa e assim você estará apto para ministrar para os de fora. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família.